Esse é o quadro Léo Imamura Responde e hoje falarei sobre os diferentes nomes de um mesmo sistema de Kung Fu. Bem-vindo a mais esse encontro na vida Kung Fu. Antes de começarmos, quero falar sobre a Jornada Kung Fu. O que é a Jornada Kung Fu? É uma semana especial onde traremos para você conteúdos exclusivos e inéditos sobre o sentido amplo de Kung Fu. Por isso, se você é praticante ou entusiasta das artes marciais ou simplesmente um apreciador do Kung Fu, não importa, você irá se beneficiar dessas estratégias para a sua vida. Para que você possa receber as informações necessárias, cadastre-se no link aqui na descrição. Então, detalhe importante que essa semana é gratuita. Venha fazer parte da nossa comunidade. Agora vamos à pergunta de Cimério Ricarniano. Tenho profundo respeito pelo Kung Fu. Pratico o Karatê Shotokan, mas admiro a mãe das artes marciais, que é o Kung Fu. Léo, qual a diferença básica do Wing Chun com WC e o Wing Chun com VT? Há técnicas de solo como Jiu-Jitsu? Bom, vamos lá à pergunta, Cimério, que é uma pergunta muito boa, porque afinal de contas, aqui nós podemos esclarecer uma série de situações. Em primeiro lugar, agradeço muito o seu respeito e admiração pelo Kung Fu, mas eu gostaria de dizer que o Kung Fu não é a mãe das artes marciais. Existem artes marciais muito mais antigas que o Kung Fu. Para falar a verdade, praticamente toda a cultura tem a sua arte marcial. E seria muito injusto considerar o Kung Fu a mãe das artes marciais. Nesse aspecto, talvez você tenha uma outra visão que eu gostaria que você compartilhasse e com isso coloque nos comentários a sua observação e o motivo pelo qual você considera Kung Fu a mãe das artes marciais. Agora, a sua questão não era essa. A sua questão é com relação a Wing Chun, escrito com WC, e Wing Chun, escrito com VT. Ambos em chinês se escreve da mesma maneira, como você está vendo aí na nossa tela. Tá? É a mesma maneira de se escrever. No entanto, isso em chinês. No entanto, existe aquilo que nós chamamos de transliteração, ou seja, a passagem do som do caractere chinês para o alfabeto. Por isso é chamado também de romanização. E aqui nós temos as diferentes maneiras de transliterar. A maneira oficial, que foi oficializada pela Hong Kong Wing Chun Athletic Association, que foi a entidade fundada pelo patriarca Ip Man em 1968, foi VING-TSUN. No entanto, nessa mesma época, nos Estados Unidos, a revista Black Belt, ela publica um artigo pela primeira vez mencionando o Wing Chun com referência a Bruce Lee, porque Bruce Lee estava fazendo muito sucesso com aquela série The Green Hornet, no Brasil, Besouro Verde. E, nesse momento, Bruce Lee faz uma referência à sua prática de Wing Chun e uma referência elogiosa sobre o seu mestre, o patriarca Ip Man. Então, nesse sentido, a revista Black Belt, quando escreve Wing Chun, ela prefere a grafia WINGCHUN. E com isso, então, essa se torna cada vez mais a maneira que se pronuncia no Ocidente Wing Chun. Aliás, eles falam até Wing Chun, né? E a pronúncia mais próxima seria Wing Chun. Então, quando esse Chun parece que a acentuação fica na consoante. Por isso que o patriarca Ip Man e seus discípulos optaram pelo TSUN, não para ser lido como Tsun, mas para ser lido como Chun, né? E aí que entra então essa questão de se escrever Wing Chun, né? E não Wing Chun.
né, como os americanos ou falantes de língua inglesa normalmente pronuncia a nossa arte. A importância da sua pergunta está porque, como hoje 90% dos praticantes de Wing Chun, ou até mais, são ocidentais, existe uma dificuldade de entendimento nesse sentido. Observo que isso acontece inclusive com o nome do nosso país, Brasil. Se você observa que a maneira oficial de se escrever Brasil pela República Federativa do Brasil é Brasil com S. Mas o mundo inteiro se refere o nosso país com Brasil com Z. Né? Mesmo porque dizem que se fosse com S seria Brasil, né? Ou Brasil, e não Brasil. Mas nós, que falamos português brasileiro, nós sabemos que existe, nós não fazemos distinção entre S e Z. Então, por isso que acabamos utilizando a ideia de Brasil com S, ainda que o mundo inteiro fale Brasil com Z. Isso também, então, nos refere à questão do nome do nosso sistema, o sistema que eu pratico, que é Wing Chun, e que muitas vezes é escrito de diferentes maneiras. Lembro também que a maneira oficial da República Popular da China de escrever Wing Chun, que é no som do dialeto cantonês e, portanto, não o oficial, porque o oficial do país China é o mandarim, seria Yongchun. Então, seria Y-O-N-G-C-H-U-N. Então, aí nós temos outra maneira de se escrever, outra maneira de pronunciar, o que dificulta muitas vezes o melhor entendimento do que seria um nome apropriado do sistema de Kung Fu que eu pratico e muitas outras pessoas praticam também. Agradeço a sua pergunta, Cimério, e quero me remeter a você que está nos assistindo, que quer ter sua pergunta respondida nesse quadro. Então você pode deixar nos comentários. As perguntas estão melhorando a cada vídeo e eu estou agradecendo muito porque nos dá a oportunidade de falarmos mais sobre o sentido amplo de Kung Fu. Por favor, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, o faça, porque afinal de contas faço questão que você seja membro da nossa comunidade. Obrigado por participar, Cimério, e quero convidar você que está nos assistindo ao nosso próximo encontro na Vida Kung Fu.